E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na toca do coelho. A ideia aqui é, sabe, explorar como a história de Matrix é, na verdade, uma das metáforas mais incríveis que existem para a lei da atração. Bora decodificar essa realidade juntos. Então, a ideia central é bem simples, na verdade. Pensa assim, lá no filme, a Matrix é toda feita de código, certo? Linhas e mais linhas de código digital. No nosso universo, bom, a lógica é parecida. Só que a linguagem de programação não é digital, é a frequência vibracional. Ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Isso não é só uma coisa interna, sabe? É literalmente o código-fonte que escreve a nossa realidade. Ok, para a gente entender como isso funciona na prática, o nosso ponto de partida tem que ser ele, o Morpheus. Aquela convicção absurda que ele tem, aquilo não é só um traço da personalidade dele, não. É a base, o alicerce de toda a manifestação. O mais fascinante na jornada do Morpheus é que ele não operava na base da esperança. Sabe, ele não estava lá tipo, tomara que eu encontre o escolhido. Não, ele agia com uma certeza absoluta de que ia encontrar. E essa pequena diferença entre torcer e ter certeza é tudo. É o ponto-chave. E é exatamente aí que entra um conceito fundamental, o tal do estado de ser. Olha, não tem nada a ver com pedir algo para o universo e ficar de braços cruzados esperando. É o contrário. É sobre incorporar, viver a frequência daquela realidade que se quer. Usar o foco, a visualização, até que o resultado não seja mais uma esperança, mas uma certeza. É uma atitude totalmente ativa. E essa citação, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Quando o Morpheus fala isso pro Neo, ele está basicamente dando o comando central da lei da atração. A diferença entre só pensar que você consegue e saber que você consegue é a diferença entre despencar do prédio e sair voando. Então o que a gente tem que entender é que o Morpheus, com esse estado de ser dele, se transformou num verdadeiro imã. Ele não estava correndo atrás de uma realidade, ele estava puxando ela para perto. A convicção dele era tão forte que a própria realidade teve que se dobrar, se reorganizar em volta dele para, no fim das contas, trazer o Neo até ele. É poderoso, né? Beleza? Vamos em frente. Agora, como é que essa convicção toda é testada na prática? Bom, a gente chega naquela cena clássica, a do programa de salto. E ela é a metáfora perfeita para o salto de fé que todo mundo enfrenta quando tenta manifestar algo novo na vida. E essa cena joga uma pergunta bem provocadora no ar. Pensa comigo, e se aquelas regras que a gente acha que são imutáveis, tipo a gravidade, ou as regras da nossa própria vida, e se elas não forem tão imutáveis assim? E se forem só parâmetros do sistema que a mente simplesmente aceitou sem nunca questionar? É exatamente isso. O salto é isso. É o teste final da fé. É aquele momento da decisão, de confiar de olhos fechados num resultado, mesmo quando tudo ao redor, todos os 5 sentidos, gritam que é impossível. É se comprometer com aquilo que ainda não se pode ver. Tá, mas por que a convicção do Morpheus funcionou tão bem? Vamos lá. Primeiro, clareza total. Ele tinha um objetivo, um só, e não se abalava. Segundo, resistência. Mesmo quando os agentes apareciam que, vamos combinar, é uma metáfora perfeita para as nossas dúvidas, nossos medos, a vibração interna dele continuava a mesma. E por último, alinhamento. Ele não obrigou o Neo a nada. Ele criou o ambiente perfeito para que o próprio Neo escolhesse ser o escolhido. Certo. Agora que a gente já entendeu a importância da convicção, vamos dar uma olhada no mecanismo por trás disso tudo. A ideia, no fundo, é bem simples. A realidade física é um espelho, um reflexo direto do estado interno que domina cada um de nós. E esse conceito é um ponto-chave. Da mesma forma que no filme, aqui na vida real a nossa realidade externa não existe por conta própria, sabe? Ela precisa de um molde mental que a sustente, que a projete. Resumindo, o mundo que a gente vê lá fora é, antes de tudo, uma projeção do que está aqui dentro. O legal aqui é como isso deixa o conceito super prático. É como se a vida fosse um sistema de computador, com input e output. Se o input constante, ou seja, o foco, é na falta, na escassez, o sistema vai processar isso e o output vai ser o quê? Mais contas, mais problemas. Agora, se a gente muda um input e foca na possibilidade, aí o sistema começa a dar uns glitches do bem, coincidências, sincronicidades, oportunidades que aparecem do nada. E claro, isso nos leva direto para a famosa cena da colher. O grande segredo não é tentar entortar a colher na força bruta. O segredo é sacar a verdade por trás de tudo. Não existe colher. O que tem que mudar é um input, é a percepção interna.
Quando isso acontece, a experiência externa, o output, bom, ela não tem outra escolha a não ser mudar também. E tudo isso vai se somando, vai construindo, até chegar no clímax da jornada. Tanto para o Neo, quanto para qualquer um que decide trilhar esse caminho. É o momento do verdadeiro despertar. E a virada de chave aqui é a seguinte: o Neo não ganha um poder que vem de fora. A grande transformação acontece quando ele para de lutar, para de se esforçar e simplesmente assume a identidade do escolhido. Ele para de tentar e começa a ser. Não é um upgrade de poder, é uma mudança de identidade. Então a gente pode pensar em Morpheus e Neo como se fossem as duas faces da mesma moeda. De um lado, Morpheus é a intenção, é a energia focada, a crença que busca. Do outro lado, Neo é a manifestação, é o resultado que finalmente acorda e aparece no mundo real quando o alinhamento é perfeito. E agora, a gente chega na parte final. E essa é, talvez, a parte mais desafiadora, mas também a mais libertadora de toda essa história. A pílula vermelha da lei da atração, no fim das contas, é uma coisa chamada responsabilidade radical. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer parar de se ver como um mero coadjuvante num filme que outra pessoa está dirigindo. É tomar para si o papel principal. É aceitar ser o diretor, que decide a visão, o roteirista, que escreve cada cena, e, claro, o protagonista, que vive aquela história. Isso tudo nos leva à pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Olhando para o filme da vida que está passando agora, quem é que está sentado na cadeira do diretor? A escolha, como sempre, é de cada um de nós.